Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com a terceira e última parte do tema, Passe Magnético. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá! Hoje nós vamos dar continuidade à sequência de informações sobre o passe magnético da obra de Allan Kardec, um complemento das informações do caríssimo André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Terceira parte, tarefa do passe. Nós temos escrito aqui no slide procedimentos da espiritualidade, passe de socorro. Nós sabemos que o passe magnético está sendo dado aqui na Terra há milênios, que o homem vem tendo essa prática, tem percebido que existem resultados satisfatórios em curas de enfermidades, as mais variadas, e de forma que hoje nós, ao longo do tempo, estamos adquirindo um pouco mais de conhecimento, principalmente depois que nós passamos a conhecer o eletromagnetismo passivo, que é o eletromagnetismo do nosso mundo, e, em verdade, se comporta de forma semelhante ao magnetismo espiritual, que hoje tem sido objeto das revelações da obra de Francisco Cândido Xavier. Então, temos condições daqui para frente de estudar a questão do passe como uma cura que se obtém através da indução de uma mente sobre outra mente. E, portanto, nesta palestra hoje nós vamos mostrar alguns procedimentos da espiritualidade. Muita gente talvez não se lembre, por ter lido já na obra de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, de que os espíritos detêm uma equipe muito grande de entidades espirituais muito elevadas que desenvolveram uma capacidade imensa de crer em Deus, são muito estudiosos, conhecem profundamente a anatomia humana, são espíritos relativamente elevados em relação ao grande número de entidades espirituais que se manifestam para nos orientar na casa espírita. E os espíritos nos informam de que existe na Terra estas equipes que trabalham dando passe à humanidade inteira, todos os dias, ou seja, 24 horas por dia. Eles dão passe àqueles que necessitam do passe. Não importa onde eles se encontrem durante o dia, no período em que eles estão trabalhando. Onde quer que eles estejam, eles recebem a visita dessa equipe espiritual muito especializada que dá o passe magnético e retira as substâncias que estão contidas no corpo espiritual, que representam as futuras enfermidades. Todos nós temos estas substâncias escuras, microscópicas, que estão acumuladas em nosso corpo espiritual e que por tempo indeterminado ali permanecem, e somente na hora em que as leis de Deus dão as respostas às ações do homem, é que eclode uma enfermidade. E os espíritos nos dizem que se não fossem essas equipes, a Terra seria uma espécie de hospital cheio de catres, de camas, com pessoas enfermas, com pessoas doentes. Portanto, valorizemos o trabalho do passe e observemos aqui na palestra que estamos começando a dar agora,
sobre os procedimentos da espiritualidade, ou seja, de espíritos que trabalham não necessariamente com a participação humana. Ok? Então, o passe de socorro. Atuação do magnetismo como agente de socorro preventivo. Quer dizer, aqui o magnetismo segue a intenção daquele que deseja dar o passe, daquele que deseja ver o paciente curado. E esta intenção vai caracterizar, portanto, a potencialidade do passe magnético, ou seja, do eletromagnetismo espiritual que flui das mãos do passista. E, em verdade, flui das mãos do passista porque está associado o passe magnético tanto do passista quanto da entidade espiritual que está presente para dar o passe. A cura, segundo os espíritos, não é obtida pelo médium. O médium é o médium, sempre o médium. A cura será sempre obtida pela entidade espiritual que está ao lado do médium, que associa os seus desejos, os seus pensamentos, a sua mente às forças mentais do médium. Portanto, estejamos conscientes desta realidade. E o merecimento da cura pelo passe, segundo os espíritos, se caracteriza exatamente quando se obtém um excelente resultado com o passe. Se obtivemos a cura, porque houve merecimento. Então, o merecimento caracteriza a competência tanto da entidade espiritual quanto do médium para associarem essas forças e promoverem a cura que é produzida pelos desejos da entidade espiritual. Sobre o coração do corpo carnal de uma senhora, a imposição de mãos. É numa casa espírita, onde o André Luiz se encontra juntamente com a sua equipe, com a equipe de trabalhadores daquela instituição, aqui na Terra, quando ele estava fazendo os seus cursos, as suas excursões. E então ele, chegando nesta casa espírita, sentiu a necessidade da imposição de mãos sobre o coração do corpo carnal de uma senhora. Atuação do magnetismo como agente de socorro preventivo sobre o coração de uma senhora. Primeira operação. Anacleto colocou a mão direita sobre o epigástrio na zona inferior do externo. Portanto, Anacleto, que era o orientador de André Luiz, coloca a mão direita sobre o epigástrio na zona inferior do externo. A primeira operação. Sob a ação da vontade, a mão emite jatos luminosos sobre o coração, fazendo vir à superfície os princípios magnéticos, ou seja, matéria mental. Temos que fazer uma pequena observação aqui, que quando nós estamos dando passe a alguém, normalmente o médium, não sendo clarevidente, evidentemente não vai enxergar o órgão danificado, o órgão doente que irá se reabilitar. Ele não estará participando diretamente, através da visão, do problema que tem o paciente, do problema que tem o doente. Mas no passe espiritual, no caso em que nós estamos mostrando agora, nós temos o participante, ou seja, o espírito que está dando o passe magnético, ele está com a visão ampla e está observando todos os acontecimentos. Então é evidente que um passe magnético dado por alguém que sabe, na verdade, o que está fazendo, porque está enxergando o órgão enfermo,
porque consegue ver as vibrações mentais do meio ambiente, porque consegue enxergar os órgãos do corpo onde ele está atuando, e consegue ver as energias que fluem nas suas mãos. Estas energias, naturalmente, são as energias mentais da entidade espiritual. São as correntes do pensamento que fluem das mãos do passista. Quando o espírito associa os seus desejos, os seus pensamentos, aos desejos e pensamentos do médium, naturalmente ali se fundem as duas correntes de pensamento, levando um único desejo, que é o desejo de obtenção da cura. E se a cura ocorre rapidamente, naturalmente houve um merecimento dessas entidades espirituais, encarnada e desencarnada, a fim de que a cura fosse obtida o mais depressa possível. Sob a ação da vontade, a mão emite jatos luminosos sobre o coração, fazendo vir à superfície os princípios magnéticos. Ou seja, o eletromagnetismo espiritual, que é a corrente do pensamento, dos nossos pensamentos. Nós temos aí o coração visto em outra posição, onde aqui ele está sendo visto numa posição, aqui está sendo visto na outra, onde há uma mancha escura no coração que representa aquela mancha que existe e que irá formar a futura doença. Quando o paciente merece não ter aquela enfermidade por motivos que não nos são notificados, naturalmente, com muita facilidade, a entidade espiritual que está dando o passe vai retirar esta mancha escura. Esta mancha escura é formada pelos grânulos de força do pensamento dos nossos inimigos ou dos nossos próprios pensamentos. Um dos motivos que mais causam os sofrimentos aos seres humanos na Terra é o extremo nervosismo que todos nós temos. Eles emitem substâncias microscópicas escuras que vão se acumulando com o tempo no órgão mais fragilizado do corpo. O que é o órgão mais fragilizado do corpo? Os espíritos dizem que a glândula pineal, com seu automatismo, ela difunde todas as energias e as quantidades energéticas de todos os nossos órgãos do corpo físico e dos nossos centros vitais. No entanto, esses órgãos nunca têm níveis iguais de energia. O coração estará mais fortalecido que o pulmão e assim sucessivamente. Todos os órgãos terão diferentes níveis energéticos que é determinado pelo automatismo da glândula pineal. E no momento em que nós estamos, por exemplo, nervosos, nós estamos emitindo dardos venenosos dos nossos corações, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. E esses dardos venenosos são essas pequenas forças microscópicas que formam pequenas nuvens que se alojam exatamente no órgão mais fragilizado, no órgão que tem menos energia do nosso corpo, segundo as determinações do automatismo da glândula pineal. Portanto, esse órgão passa a ser o futuro candidato daquela enfermidade que irá surgir naquele órgão. No entanto, não há época determinada para as respostas das leis de Deus. O Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nos diz que da mesma maneira que nós agimos
sem solicitar isso ou aquilo ou qualquer questionamento do que devemos fazer contra ou a favor de alguém, da mesma maneira as leis de Deus nos respondem. No entanto, esse tempo de permanência, até que haja as respostas das leis de Deus, é suficiente, então, para que com o tempo a espiritualidade superior determine quais aquelas criaturas que não devem ter aquela enfermidade que está ali já programada com aquela mancha escura que caracteriza, portanto, o surgimento dessa enfermidade em certas situações em determinada época. E assim nós conseguimos nos libertar de muitas e muitas enfermidades que poderiam surgir em nossos organismos. Acredita-se que a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, é que faz com que haja esse merecimento. Aspira-se sobre a mão da entidade ao longo da epiderme. Atuação do magnetismo como um agente de socorro preventivo. Primeira operação. Nesta outra senhora, aliás, nesta senhora, espraia-se sobre a mão da própria médium, que é a entidade espiritual, esses elementos escuros, microscópicos, que iriam compor aquela futura enfermidade. E aí, então, ele tem que ser descartado. Como ocorre isso? Inicia o passe alijado influência maligna, que é a segunda operação. O alijamento daquela substância é feito das mais diversas maneiras. Nós iremos ver daqui a pouco como ocorre em alguns casos. Segunda operação. Inicia o passe alijando influência maligna. Quer dizer, a senhora detém também uma entidade espiritual que está perturbando a sua mente. E ali é dado um passe, tipo um passe diferente daquele passe onde normalmente flui o eletromagnetismo para a operação da cura, mas um passe que dispersa energias e afasta a entidade perturbadora que se encontra presente. Contato duplo sobre o epigastro, erguendo as mãos e descendo-as morosamente através dos quadris até os joelhos. Repetiu várias vezes. Então, a entidade espiritual dá este passe, uma espécie de passe longitudinal, com as duas mãos, a direita e a esquerda, sobre o epigastro, descendo as mãos morosamente através dos quadris até o joelho. Quer dizer, é um passe longitudinal que é dado por várias vezes seguidas. Essa é a segunda operação. O organismo da enferma voltou à normalidade. Quer dizer, foi removido aquela futura enfermidade representada ali por essas forças nocivas que estavam agregadas ao órgão mais fragilizado no seu potencial energético. E os espíritos não notificam a nós tudo o que fazem por nós, fica no anonimato da espiritualidade. E é desta forma que os bons espíritos que compõem estas equipes maravilhosas de trabalho, de passe, trabalham e realizam esses passes todos os dias. Durante 24 horas por dia eles estão, portanto, andando pela Terra em busca
de elementos que mereçam, portanto, receberem os seus passes. Veja como é a importância da prática da caridade, a importância da prática do Evangelho de Jesus, quantos benefícios recebemos. Sobre o fígado de um cavalheiro. Atuação do magnetismo como agente de socorro preventivo ainda. Ele mesmo produziu pensamentos terríveis, segregando matéria venenosa para o fígado, ponto orgânico mais frágil desse senhor de idade, com uma certa idade, era, portanto, o seu fígado. Esse senhor frequentava regularmente a casa espírita. Então, ele teve o merecimento, julgado pelos bons espíritos, de que ele seria livre daquela enfermidade. Pela sua dedicação ao trabalho, à casa espírita, pela sua frequência regular, pela sua responsabilidade assumida, embora se sabendo que ele era uma pessoa intransigente, extremamente nervosa, que foi capaz de causar em si mesmo esta possível enfermidade, esta enfermidade que poderia fatalmente ocorrer. Ele mesmo produziu pensamentos terríveis, segundo nos diz André Luiz, segregando matéria venenosa para o fígado, ponto orgânico mais fragilizado do seu organismo. Quer dizer, não era uma pessoa tão simples, ele era extremamente nervoso. Não fosse a oração e o socorro espiritual, seria vítima de doença mortal do seu corpo. Quer dizer, ele iria desencarnar em consequência de uma doença que ele criou com o seu próprio nervosismo, quer dizer, pela sua maneira natural de ser, onde as suas forças mentais atuavam em seu organismo e se alojavam no órgão mais fragilizado, que era o fígado. A matéria tóxica provocaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue. É o que iria ocorrer com ele, caso ele não tivesse tido o merecimento pela assiduidade, a frequência, aquela casa espírita, a responsabilidade assumida, a dedicação ao trabalho e o reconhecimento dos seus próprios erros. Complicaria as ações combinadas da digestão e fatalmente sofreria a perturbação do metabolismo das proteínas. Sobre o fígado de um cavalheiro. Situação do magnetismo como agente de socorro preventivo ainda. Complicaria as ações combinadas da digestão e fatalmente sofreria a perturbação do metabolismo das proteínas. E ele, então, com uma única operação, livrou-se daquela enfermidade. Sobre o fígado de um cavalheiro, portanto, o mesmo caso, em uma única operação que foi feita, ele livrou-se daquela doença. Anacleto lhe aplicou um passe longitudinal sobre a cabeça, descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, tocando com as extremidades dos dedos irradiantes. Nós vemos aqui que, como os espíritos estão vendo tudo que estão operando, estão vendo os órgãos da entidade espiritual, estão vendo a enfermidade, estão vendo as energias que partem de suas mãos, estão enxergando as correntes dos pensamentos. Enfim, há uma visão muito ampla de todos os acontecimentos. Daí porque ele faz o toque das extremidades do dedo, né, no fígado do cidadão. Tá? Então sabemos que no passe dado aqui no mundo físico, onde nós não estamos
participando absolutamente de nada. É um trabalho muito mais difícil, mais árduo. E o que nós temos de informações dos espíritos é de que nós somos iniciantes no conhecimento e na aplicação de passes. Nós, como espíritas, nós não somos especializados. Tanto que o próprio André Luiz nos diz, se nós nos propomos a auxiliar a espiritualidade observando a boa vontade nossa, simplesmente aceitam a nossa colaboração. Quer dizer, e muitos de nós, às vezes, achamos que somos o detentor da cura. Nos tempos de Allan Kardec, o próprio Allan Kardec achava, segundo está lá no livro dos médiuns, ele achava, o livro dos espíritos também, parece que os dois livros, onde ele achava que a cura pelo passe se encontrava no organismo do próprio médium. Na verdade, é um processo de indução natural que ocorre. Tá? É um processo de hipnose. O circuito mediúnico é um processo natural de hipnose. A cura que se obtém através do passe é um processo natural de hipnose. É o que nós sabemos, porque os processos pelos quais, no ambiente microscópico em que ocorre efetivamente a cura, não sabemos absolutamente nada, porque Allan Kardec não recebeu nenhuma informação da espiritualidade. E até os dias atuais, continuamos sem receber. Naturalmente, não porque as entidades espirituais não desejassem ou não desejem nos transmitir essas informações. Naturalmente, porque existem motivos que fazem com que nós tenhamos que sofrer as consequências normais das enfermidades, porque elas fazem parte do processo de educação nosso, porque elas são respostas das leis de Deus perante os nossos desvios morais. Portanto, dando continuidade, Anacleto lhe aplicou um passe longitudinal sobre a cabeça, descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, tocado com as extremidades dos dedos irradiantes. Então, repetindo o que já havia lido, desta forma, ele conseguiu alijar, portanto, aquela mancha escura que traria uma enfermidade no futuro. Repetiu o passe e a nuvem escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco. Sabemos que aqui a mancha escura se desfaz pouco a pouco. No primeiro caso, nós vimos que foi colocada sobre a mão de uma entidade espiritual. Naturalmente, foi descartada no local apropriado. Vamos ver se temos mais alguma coisa sobre isso para frente. Atuação do magnetismo como agente de socorro preventivo ainda, sobre os implementos genésicos de uma senhora grávida. Essa senhora casada, o marido estava desempregado, segundo nos informa André Luiz, e estava grávida. E o seu marido estava muito nervoso devido às condições de busca de oportunidades de trabalho, devido a uma série de fatores. No entanto, essa senhora frequentava regularmente a casa espírita. Como ela era uma frequentadora responsável, assídua, então ela era sempre muito observada pela espiritualidade e lá ela teve o merecimento de receber, portanto, os benefícios da espiritualidade através do passe. Profunda anemia subalimentada obriga-se a trabalhar para auxiliar o esposo na manutenção do lar. Ela está anêmica, né? Se obriga a trabalhar para ajudar o esposo, se esforçando muito para vê-lo menos nervoso diante da situação temporária do desemprego.
Microscópicas manchas escuras vagueiam no líquido amniótico. Esses pontinhos pretos que nós colocamos representam as substâncias microscópicas escuras que circundam o líquido amniótico. E elas cruzam esse líquido amniótico sobre os implementos genésicos de uma senhora grávida, o que nós escrevemos ali. Então eles cruzam de um lado para o outro e podem provocar um aborto. Portanto, são manchas escuras decorrentes do nervosismo do seu esposo e de eventuais respostas nervosas que naturalmente deu ao esposo nessa ou naquela ocasião e fez com que esses elementos escuros se acumulassem no órgão mais fragilizado em termos de energias mentais, de potenciais energéticos do pensamento, que era exatamente a bolsa amniótica. As nuvens pardacentas atravessando o líquido se instala o processo patológico no epiblasto. O aborto seria o fim da luta. Quer dizer, essa senhora estava condenada ao aborto. Naturalmente, ela não teria culpa nenhuma do ponto de vista em nossa sociedade, mas espiritualmente ela também estava envolvida no processo, e principalmente o seu esposo. No entanto, devido à responsabilidade, à assiduidade e o amor à casa espírita em que ela frequentava, ela teve o grande merecimento da ajuda espiritual desta equipe. 6 dias aflita, embora mantendo-se em oração. Ela se mantinha aflita, no entanto, sempre fazendo preces. Sua saúde e desenvolvimento do feto foram afetados. A própria saúde estava debilitada. O feto caminhava celeremente para ser vítima de um aborto. A atuação do magnetismo ainda como agente de socorro preventivo sobre os implementos genésicos de uma senhora grávida, que é esta senhora a quem nós estamos nos referindo. Numa única operação, Anacleto impôs as mãos sobre a cabeça para aliviar-lhe a mente. Anacleto colocou a mão direita sobre a sua cabeça, não é? E impôs as duas mãos, né? Para aliviar a mente. É num passe que ele deu, numa única operação, aplicou passes rotatórios na região uterina. Ele desce a mão, dá passes rotatórios na região uterina e automaticamente remove essas manchas escuras que iriam provocar aquele aborto. Única operação. As manchas congregaram-se sob o influxo magnético, transferindo-se para o interior da bexiga urinária, de onde seria eliminada. Então, naturalmente, ele observou a bexiga da senhora, que estava repleta. Ele, então, decidiu colocá-la sob a bexiga urinária desta senhora. E com a urina, aquelas manchas escuras desapareceram. Nós vemos que o descarte dessas substâncias são variados. Existem locais, naturalmente, apropriados no mundo espiritual. Existe o caso aqui da bexiga, que foi utilizada, e existe a dissipação da própria energia que ocorre, naturalmente, pela influência do pensamento do médium. Foi dispensada a carga de outras operações. Quer dizer, numa única operação, ela livrou aquela senhora do aborto e das consequências da falta de tranquilidade, de fé, no momento de uma das mais terríveis provações, que é a do desemprego, naturalmente.
Atuação do magnetismo como agente de socorro preventivo sobre os implementos genésicos de uma senhora grávida. Anacleto retirou certa porção e a aplicou nas vilosidades uterinas, na mesma senhora. Então, uma ânfora com substância luminosa foi trazida por Anacleto, retirou uma certa porção dessa substância luminosa e aplicou nas vilosidades uterinas. O que teria ocorrido? O sangue materno foi enriquecido, suprindo a insuficiência alimentar do feto. Veja bem, os espíritos dispõem até de elementos que suprem as necessidades alimentares do feto. Naturalmente, o alimento aí não veio pelas vias normais do alimento que nós damos aos nossos bebês. Ele veio através de substância espiritual apropriada, que continha, portanto, todos os elementos espirituais necessários a fim de que o bebê fosse alimentado. E nós temos, portanto, aqui o fim da terceira parte, que nós mostramos, onde nós pretendemos, na próxima palestra, embora esta seja a última da sequência que nós havíamos nos proposto a ofertar, nós iremos dar mais uma palestra do exercício prático do passe, porque eu encontrei esta palestra que estava comigo e eu não havia me recordado dela. E uma palestra muito boa. Nós vamos, no próximo mês, dar esta nova palestra. Não dando uma sequência, a quarta, mas vamos dar separadamente esta palestra muito interessante de elementos do nosso mundo, dando passes e de recomendações da espiritualidade, tanto para os desencarnados quanto para os encarnados. Muito agradecido e até a próxima. Estamos aqui com o meu livro, Corpo Sutil. Não esqueçam de ler o livro. Sabemos que não é um livro tão simples de se ler, mas dá para entender tudo. Quem é espírita e deseja estudar a obra de André Luiz, estará em suas mãos. Basta pedir à Rádio Fraternal, entra na Rádio Fraternal, Rádio e TV Fraternal, toma o telefone, dá um telefonema, pede o livro, ele será enviado gratuitamente. Vocês irão pagar tão somente a postagem do correio, que me parece que fica menos de R$15. Muito barato. E o livro é um livro que trata de assuntos de grande importância, porque para darmos continuidade ao desenvolvimento da Casa Espírita, que é uma instituição em franca evolução, nós precisamos estudar, basicamente, coisas que são abordadas neste livro. Portanto, da obra de André Luiz, que trata dos fluidos espirituais, que trata do corpo espiritual, que trata da produção do nosso pensamento, da produção dos fluidos espirituais, como eles surgem. Portanto, de grande importância, foi feito durante 7 anos consecutivos, com muito carinho, com muito cuidado, e certamente eu não estava sozinho. Eu jamais faria sozinho um livro deste, com o auxílio dos nossos amigos espirituais. Muito agradecido e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.